Olá, ser de luz! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, que é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo nesse estilo, onde eu vou reagir a um vídeo que eu gravei 5 anos atrás, relatando, daquela perspectiva, como uma engenheira virou terapeuta. Até esse é o título do vídeo, Como uma engenheira virou terapeuta, o meu caminho do autoconhecimento. Então agora, minha versão atualizada do futuro, em relação a essa versão do vídeo, né, vai reagir para ver o que mudou de lá para cá. De cara, eu já te digo que mudou o cabelo. Eu continuo loira, mas tô mais natural agora. E a maquiagem, né, dá pra ver que nitidamente eu me dedicava bem mais para gravar vídeos, né, tanto que, eu gravava mais vídeos e também olha essa maquiagem, gente, perfeita. Hoje eu tô mais tem um brilhozinho e tal, mas eu tô mais básica. Já preciso mudar isso, né, pra ontem. Então vamos lá. Eu tô nervosa, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Nayane Cheran, sou engenheira mecânica por formação acadêmica, tenho mestrado em engenharia e sou terapeuta por vocação. Tenho 26 anos e, tão nova, já encontrei, já descobri a minha vocação nessa vida. Meu Deus, essa maquiagem tá maravilhosa, gente, sério. Vou resgatar isso urgente. Segundo, tô meio engessada, né, querida, mas, eu fazia o meu papel, né, eu fazia o que tinha que ser feito. E novinha, né, isso também não mudou, continuo nova. Então hoje eu já sei exatamente quem eu sou aqui e o que eu preciso fazer. Querida, inocente eu era, né, gente, será que isso mudou? Que eu já sabia exatamente quem eu era, aqui e agora, e o que eu tinha que fazer. Então hoje eu conto para essa minha versão que, na realidade, eu não sabia de nada, eu estava mal começando, 2020 eu gravei esse vídeo, tinha recém começado, colocado o pezinho no autoconhecimento, assim, ó, senti a aguinha gelada, vi que era muito fundo, mas eu já achava que eu sabia quem eu era totalmente e o que eu vim fazer aqui. Então já começa aí que, né, eu tinha uma intenção genuína, isso se manteve. Eu sei exatamente aonde eu quero chegar e qual será o meu futuro. E esse é um Isso também é verdade. Isso eu concordo com ela, eu já sabia exatamente onde eu queria chegar e qual era o meu futuro. Perfeito. dos motivos pelo qual eu sou mais grata em toda a minha vida. Eu resolvi fazer esse vídeo porque várias pessoas sempre me perguntaram e me perguntam ainda hoje do porquê dessa mudança tão brusca de profissão. Que na realidade não é uma mudança de profissão. Como eu falei, eu tenho a minha profissão de formação e eu descobri a minha vocação, a minha missão de vida, que isso é maior do que tudo nesse mundo, né? O que eu sempre busquei. Perfeito aqui também. Hoje eu penso da seguinte forma: eu não sou uma coisa ou outra. Eu sou eu, quem eu sou, né? E são papéis que a gente desenvolve. Então, eu tenho como função engenheira, continuo exercendo essa função de uma forma diferente hoje do que era naquela época. Naquela época eu ainda lecionava também, né? Mas não é ser engenheira ou ser terapeuta. São papéis que a gente desenvolve, são títulos, rótulos também, né? Hoje eu já estou num movimento de me desprender desses rótulos, soltar o apego a esses rótulos, a essas nomenclaturas. Então, hoje eu percebo que é uma integração de conhecimentos que vão formando quem eu sou e a minha visão única de mundo. Então, você não precisa ser necessariamente uma coisa ou outra, deixar de ser uma coisa para se tornar outra, porque aquilo que você aprendeu, aquela bagagem, aquele conhecimento, ele já te transformou, ele já está integrado em você, ele faz parte de quem você é. Você vai buscar novos horizontes, agregar novos conhecimentos. Então, isso vai enriquecendo o teu ser, ampliando o teu campo, ampliando o teu alcance, né? Então eu resolvi deixar registrado o porquê disso tudo.
até para eu fazer um apanhado geral, um resumo dessa minha história, porque eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, né? A engenharia caiu para mim como um presente e um desafio muito grande. E aí eu descobri que eu sou movida a desafios, eu descobri que eu amo desafios. E eu entrei muito nova na faculdade, entrei com 16 anos, e eu não sabia qual era a minha vocação. Eu não sabia o que eu tinha nascido para ser. Eu sempre tive pensamentos muito grandiosos na vida. Então, eu me agarrei nisso, nessa oportunidade de estudar, como um meio para um fim. Eu sempre soube que seria uma alternativa, o início do meu caminho. Isso é verdade, eu sempre soube que a engenharia claro que é verdade, né, sou eu e eu, né, então isso se mantém, é assim mesmo, eu sempre soube que era um meio para um fim, que era uma etapa e foi uma das mais importantes da minha vida, onde eu descobri grande parte do meu potencial de organização, de praticidade, de conquistar os meus objetivos, foi uma grande vitória na minha vida conquistar esse diploma, esses, né, de engenharia, porque fiz mestrado também na área. Então foi uma conquista pessoal muito importante, muito eu valorizo muito isso, porque eu dei tudo de mim ali e tinha tudo para eu não conseguir e eu consegui. Então, sempre soube que era um meio para um fim e eu estava buscando a minha vocação. Então, enquanto eu não tenho mais nada para fazer, enquanto eu não sei o que eu realmente nasci para fazer, eu vou fazer uma engenharia aqui, fazer umas continhas que eu ainda amo fazer conta, gente. Sinto até saudades. Mas já tinham me dito, algumas pessoas que eu busquei orientação já tinham me dito que essa seria só uma página, que não seria o destino final. E eu fui buscando entender o porquê disso tudo, né? Eu fui buscando entender o que o universo, o que o mundo queria, o que a vida queria de mim, né? E eu encarei a engenharia como um desafio, principalmente porque eu ouvi a seguinte frase: você não vai conseguir passar em engenharia. Que é conquistar uma Mariana é isso aí, ó. Você não vai conseguir. Eu duvido você fazer isso. Nossa, eu duvido que você consiga. Eu não foi bem essa frase que eu ouvi, mas eu comprei como desafio, porque eu precisava comprar algum desafio para me motivar. Então, eu usei isso para me motivar, para ver se eu realmente conseguiria. Isso continua até hoje. Você não vai conseguir porque isso é muito difícil. Isso ficou na minha cabeça de uma forma incrível e eu me apeguei nisso por quê? Porque eu não tinha um sonho. Todas as minhas opções de curso eram hobbies, eram coisas que eu gostava muito, mas que eu gostava de fazer para mim, que eu gostava de eu praticar, né? Que eu gostava de fazer. E não para trabalhar como profissão, né? Então, eu tive vários mestres na minha vida e me sugeriram a engenharia, porque disseram que eu tinha um perfil analítico, porque eu tinha um pensamento muito lógico, que eu estudava muito, eu era muito disciplinada. Eu sempre fui e sou até hoje muito disciplinada. E eu ouvi a frase que eu não ia conseguir, que era muito difícil, que ninguém passa em cálculo, em física e álgebra na mesma vez, né? No mesmo semestre. Que dá para ver também, né, que eu estava procurando um caminho, alguém me indicou aquele caminho, eu uni o útil ao agradável, que eu sabia que eu precisava estudar, que eu sempre gostei muito de estudar, e segui, né, tipo assim: "Vai por ali", eu fui. "Ah não, agora tu vai por aqui", e eu fui também. Então nessa época eu ainda estava presa nisso, mas também, que é o quê, né, 16 anos foi quando eu tomei essa decisão, né, de qual profissão eu iria seguir, com o que eu iria trabalhar. Então, uma coisa que eu sempre soube é que eu estaria à frente de grupos e trabalharia em sala de aula, lecionando, né, orientando as pessoas. Então, 16 anos é muito cedo, é precoce demais para você tomar uma decisão tão grandiosa, porque a gente não sabe quem a gente é totalmente nessa idade. A gente está se descobrindo no mundo. E eu comecei a pensar essa engenharia. Será que eu realmente não vou conseguir fazer? Por que as pessoas não conseguem? Ou por que as pessoas têm tanta dificuldade? Conseguir as pessoas conseguem porque tem muito engenheiro por ali, né? Por aí. E, aquilo eu tomei como desafio, eu vou ver o que é tão difícil. Qual é a dificuldade que as pessoas têm? E eu comprei essa ideia e criei um sonho a partir dali. E me desafiei a fazer engenharia. E me desafiei a terminar em 5 anos e
me motivei. Isso me deu a motivação que eu precisava, mas eu sempre soube que era um meio para um fim, que isso ia me dar a condição financeira necessária para eu realizar os meus sonhos e estudar e fazer os meus cursos e até naquela época eu achava que era viver os meus hobbies, né? Aí eu sempre achei, assim, que eu não tinha dom para engenharia, né. Aí analisando esse vídeo eu vejo que, cara, eu fui muito estratégica, minha vida inteira eu fui estratégica, planejada, organizada, né. Muito da minha habilidade de organização eu aprendi na engenharia. Então, é uma habilidade natural que eu sempre tive, né, e despertou durante o curso também. Então, olha isso aqui, olha essa menina, totalmente estratégica. Isso é uma mentalidade exata, né, totalmente associada à engenharia, às matemáticas, né. Fazer os cursos que eu tinha vontade, estudar as coisas que eu tinha vontade de aprender, que eu sempre tive vontade de aprender e conhecer absolutamente tudo o que existia nesse mundo. E então eu entrei na faculdade, eu sempre pensei em ser professora. Antes de entrar na engenharia, eu já tinha entrado em física. Fiz 15 dias de física, graças a Deus. Vou acelerar um pouquinho Escolhi aqui. certo. E eu escolhi a engenharia por pura e simplesmente pensamento estratégico. Além dessa motivação do desafio, né? Que você não vai conseguir, eu queria provar que eu conseguia. Isso é uma excelente tática motivacional, né? Você duvidar do potencial das pessoas. Principalmente para arianos com ascendente em touro, né? Então, entrei na engenharia e Aí depois eu comprei um outro desafio, não sei se eu falo nesse vídeo ou não, que eu comprei o desafio de ser uma terapeuta, de ser uma boa terapeuta, uma excelente terapeuta naquilo que eu me propus a fazer. E mergulhei fundo no conhecimento aqui, buscando ferramentas e buscando aprimorar as minhas técnicas, né. Depois eu falo mais sobre isso. me desafiei de todas as formas. O que eu mais achei difícil era a pressão psicológica. Era aguentar a pressão psicológica. Era você estudar 3, 4 semanas para uma prova de cálculo e você dar tudo o que você tem, todas as formas que você pode e tirar 4. Foi isso que aconteceu. E a partir dali, chorei muito, né? Imagina, 16 anos, morando sozinha, fora da tua cidade, do teu 4.2, primeira nota na engenharia, cálculo 1. Nossa, foi traumático ali. Ali eu percebi que eu precisava me adaptar, precisava correr, porque, como eu estava habituada a estudar, né, com total facilidade, eu tinha que não ia funcionar. Eu ia eu ia reprovar, né, não ia dar certo, então eu precisei na primeira prova eu já vi que eu precisava de uma nova estratégia. habitat natural, você vai se desesperar, né? E nisso eu liguei pra minha mãe, logo depois dessa prova de cálculo, e a minha mãe sempre foi um anjo na minha vida, e ela me falou a seguinte frase: Então, minha filha, venha pra casa e a gente arruma um trabalho pra você aqui. Eu não sabia fazer nada, eu só sabia estudar. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com o resultado do meu estudo, eu trabalho estudando, né? Enfim, ela me falou assim: então venha pra casa que a gente arruma um trabalho pra você. Aqui o que mais tem é trabalho. O conhecimento é incrível, né, gente, né, com 16 anos eu já sabia tudo aquilo que eu não sabia fazer. Eu entendi que ou eu seguia o estudo e me dedicava nesse caminho que eu tinha escolhido e encontrava uma forma de sobreviver ali, ou eu ia ter que descobrir uma nova habilidade, né, porque não ia dar para mim não. Então tinha que dar certo. Você pode fazer qualquer coisa. Venha pra casa, desista disso ali. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, eu não posso desistir. Porque desistir é perder pra mim mesma. E eu não sei fazer outra coisa. Então só me resta estudar. E eu busquei maneiras de fazer Desistir é perder para mim mesma. Exatamente, cara. Como é incrível ser eu. isso dar certo. Nisso eu aprendi o meu potencial criativo. Eu aprendi o meu potencial organizacional e realizador. Eu aprendi e me desenvolvi como potência. Né? Eu aprendi a lidar comigo mesmo, com as minhas frustrações. Então, eu comecei a estudar. Eu ia às 7 horas da manhã, a aula da Eu já depois com 24 anos, quando me formei na engenharia, eu já achava que eu era uma potência, imagina depois ter mergulhado profundo na noite escura da alma e ter realizado 3 anos intensivos de trabalho com as minhas sombras, de acolhimento das minhas sombras, de integração dessas partes minhas. 3 anos de terapia intensiva, de choque, tu imagine.
10, eu ficava das 7 até as 10 na monitoria, fazia que eu fazia as listas várias e várias vezes, né? Isso para cálculo, mas também se aplica em todas as disciplinas do primeiro semestre. E, e eu comprei isso, não. Por isso que eu tenho tendinite hoje. Por causa dessas listas de cálculo, abençoado cálculo. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu não aceito perder para mim mesma, né? Porque ali você tá lutando contra você mesmo, né? Então a frustração era muito pior. Eu iria me sentir frustrada por não ter conseguido, por ter perdido aquele desafio que eu mesma me impus. E deu certo. O dia que eu passei na terceira prova de cálculo, num sábado de manhã, porque a prova era feita, as aulas eram durante a semana, a prova era feita no sábado. Eu não sei se não foi a melhor sensação da minha vida, tão ou maior do que o dia da minha formatura. Porque a sensação que eu senti, quando eu vi que deu certo, quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha planejado no semestre inteiro teve resultado, quando eu vi que Vitória, a sensação da vitória. Eu lembro que eu saí da prova, liguei pro meu pai para ele me buscar, porque eu estava de férias, faltava só aquela nota para eu estar de férias, e me senti vitoriosa, porque eu tinha conseguido cumprir o meu objetivo de passar em todas as matérias do primeiro semestre. Foi vitória pura. tirei a nota que eu precisava para passar sem sub, né? Porque isso, para quem tá fazendo faculdade, passar sem sub, passar sem dependência, né? É fantástico. É uma vitória incrível. Quando eu vi que eu conseguia, que eu entendi, eu achei o meu caminho, eu aprendi a lidar comigo mesma, foi incrível. Foi a sensação assim. Aprendi a lidar comigo mesma no nível 1, né, querida Nayane, de 26 anos. Hoje eu já tô no nível 5 para o nível 6, eu acho, de aprender a lidar comigo mesmo. Então, piora, tá? Não tem como descrever, só você vivendo. Né? Porque imagine o tamanho da minha expectativa, né? O tamanho da minha cobrança em cima de mim mesma. E foi dando certo. E eu consegui vencer um semestre, 2 semestres, 3 semestres e eu fui passando. Se eu tivesse reprovado, eu teria desistido. Coisas na vida, você vai empurrando com a barriga, você vai levando, porque de uma forma ou de outra tá dando certo. Não é aquilo que você gostaria, aquilo não faz o teu coração vibrar, aquilo não te dá satisfação autêntica, mas você vai levando, você vai passando, porque daí você se condiciona. Aqui eu tinha me condicionado. Se eu reprovasse, significava que eu não era boa para aquilo, então eu tinha que sair. Aí eu iria me obrigar a buscar outra coisa, talvez eu iria olhar para a minha missão de vida. Mas eu não reprovava, por quê? Porque eu fazia tudo que era necessário para não reprovar. Eu dava o meu melhor. Eu ultrapassava todos os meus limites. Alguns, né? Eu acho que eu comento no próximo que eu tinha coisas que eram inegociáveis para mim, como, por exemplo, o meu sono e a novela das 9. Ai, meu Deus. Então, eu fazia tudo que era necessário para não reprovar. Mas, se eu reprovasse, significava que eu não era boa naquilo. Olha o condicionamento que eu fiz comigo mesma. Então, eu era realmente um duelo interno aqui constante. Mas eu tinha tanta vontade de fazer aquilo dar certo que eu fui passando, eu não tinha por que desistir. E eu sempre me questionei, desde o primeiro dia que eu entrei, se aquilo era pra mim. Como fazer aquilo dar certo? Porque a partir do momento que você se motiva, que você tem um desafio, você tem que fazer dar certo. Pra mim sempre foi assim. Eu vou fazer dar certo. Eu consigo. Eu realmente consegui. Mas eu precisei traçar uma trajetória, um caminho onde eu me encontrasse, eu, Nayane, dentro da engenharia. Porque eu estava num lugar que não era meu. Hoje eu sei que eu estava me forçando a uma situação que não fluía. Sabe, era muito difícil pra mim. Não era difícil, era trabalhoso. E no primeiro semestre também eu tive um mestre muito importante que me orientou muito.
me ajudou muito, indiretamente, ele não sabe que me ajudou porque ele era um professor da turma inteira. Então, os professores, eles jogam a ideia, para quem servir o chapéu, a pessoa vai fazer um bom proveito com aquilo, que foi o que eu fiz. Ele me disse assim que a gente ficaria tão, não seria bitolada a palavra, mas tão acostumado a se organizar, a trabalhar com agenda, a programar, que a gente não ia mais saber viver sem. E hoje eu não sei mais viver sem agenda. Eu não sei se aquilo entrou no meu inconsciente, se ficou na minha cabeça e eu realmente tomei aquilo como verdade absoluta, ou se eu realmente tenho isso dentro de mim e desenvolver aquele potencial, que é o que eu acho que aconteceu. Então eu aprendi a me organizar, eu aprendi a estruturar a minha agenda, a trabalhar com antecedência. Então se a prova era daqui 3 semanas, eu já começava a estudar hoje, eu não deixava para a última semana. A última semana eu revisava, eu tirava dúvidas, porque pra mim isso funciona, porque eu não consigo trabalhar atrasado. Eu sempre tô atrasada. Eu tenho uma ansiedade que eu trabalho ela de uma forma positiva. Então, pra mim, eu tô sempre atrasada. Eu não tenho tempo a perder. Eu queria sair logo, eu queria me formar logo, eu queria, né? Eu sentia que eu não tava vivendo. Mas esse é um tema pra outro vídeo, né? Então, eu aprendi a trabalhar com antecedência pra não sofrer em cima da hora. Porque pra mim eu sei que sabia, né? E sei que seria muito difícil se eu tivesse que trabalhar atrasada, né? Tipo assim, virar a noite estudando. Eu preciso dormir tranquilo. Eu fiz a faculdade inteira dormindo 8 horas por noite, né? Assistindo a minha novela, tudo tranquilo. Naquela época eu assistia novela ainda, hoje eu não assisto mais. Então, hoje eu não vivo mais sem agenda. A engenharia me trouxe essa capacidade fantástica de organizar a minha semana, organizar o meu dia e me preparar. Tanto é que hoje eu não faço nada sem agenda. Se não tiver na minha agenda, eu não lembro. Se eu acordar um dia, eu não tenho nada planejado para aquele dia, meu dia não rende, eu não faço nada. Mas enfim, né? E nisso eu planejei toda a minha carreira. Então eu entrei com 16, eu ia me formar com 21, mestrado com 23, doutorado com 27 para 28 anos. E foi o que eu fiz até o doutorado. O que mudou? Até o doutorado não, até o mestrado. O doutorado ficou em haver, para quem sabe no futuro, se algum dia eu precisar, eu farei doutorado. Retomarei essa carreira, né? Que foi muito bem sucedida. Eu atingi para todos os meus objetivos até então. E o que mudou?